Olá, sou Claudio Siqueira, estou aqui com você com o nosso Bip Pop. Cultura, comida, dinheiro, tudo está interligado. Mas para a gente iniciar essa conversa, vamos lembrar uma data. No 1º de abril de 2014 foi feita a primeira compra com o cartão Nubank. Nubank. Vamos falar no nosso português para quem é empresa brasileira, Nubank. A Nubank foi fundada por uma brasileira, com um colombiano e um estadunidense. O colombiano, ele morava nos Estados Unidos, ele era do mercado financeiro, veio para o Brasil tentando montar uma agência tradicional e não conseguiu fazer o que queria. Decepcionado, então ele encontrou esses outros dois e resolveram criar uma fintech. Uma fintech é o termo dado para soluções digitais em finanças, ou seja, os bancos móveis e esses aplicativos de empréstimos e que pagam contas. E dentro dessa lógica bem brasileira, apesar de dois sócios não serem brasileiros, mas entendendo muito bem como que funciona as necessidades e a cabeça nossa de misturar as coisas e achar soluções, não por menos somos considerados o povo mais criativo, e por criatividade geralmente a gente coloca gambiarra aí no meio. Eles criaram um sistema que deu solução ao que a maioria do cidadão comum precisa. Ele não tem tempo de ir ao banco, mas precisa ir ao banco. Ele não tem recurso, mas precisa de crédito facilitado, precisa parcelar suas contas, ele precisa ter economia nessas contas. A proposta deles veio nisso. Não é à toa que hoje a Nubank é o banco digital com o maior ativo do planeta. E na sequência, dentre os 10 bancos digitais que têm ativos, temos duas fintechs brasileiras, que é a Nubank e a C6 Bank. Aqui que a gente tem que realmente parar para pensar de como que uma cultura ela trabalha todas as soluções à sua volta. O brasileiro sempre é conhecido pela malandragem, mas na verdade a malandragem ela é muito mal interpretada. A malandragem não é aquilo que faz o indivíduo ao passar a perna no outro. O que nós temos realmente como malandragem é a solução rápida, lógica e efetiva de problemas que outras culturas muito mais focadas no sentido concreto da coisa não conseguem resolver. Não é segredo para ninguém que o cidadão de Portugal não consegue entender piada brasileira porque ele não consegue entender as nossas ironias. Ele é um povo que realmente leva ao literal e parece piada para nós, mas não é verdade. E da mesma forma os europeus eles também não têm um espírito tão sutil e delicado de entendimento como o brasileiro. O brasileiro consegue dar interpretações das palavras com pequenos gestos e pequenos piscar de olho que nem ele mesmo sabe o que está fazendo. Então, enquanto o chinês ele fala várias palavras apenas mudando entonações de alguns fonemas, o brasileiro ele dá com a mesma palavra apenas mudando pequenas expressões, diz muita coisa. E isso é levado para tudo que fazemos, desde o futebol, não é à toa que o nosso futebol é conhecido como futebol arte. Infelizmente o mercado ele estragou um tanto isso, mas temos esperança que o nosso futebol volte à sua glória, e em todas as coisas. Então o Brasil não é apenas a misturança da feijoada, mas também é a criatividade que se demonstra agora no sistema financeiro. E é essencial que temos que entender, o sistema financeiro ele se adapta às necessidades de quem gira ele, ou seja, a base é o povo. E nesse sentido nós temos que realmente colocar uma provocação aqui, a necessidade de termos uma educação financeira com um viés popular, porque é justamente a base popular que gira. E é aí que nós temos que realmente começar a entender como que funciona o mercado financeiro, o investimento tanto na bolsa como em renda fixa, renda variável. Não à toa, a Nubank comprou uma tradicional empresa estrangeira, a Isinvest, de investimentos, e adquiriu para o mercado brasileiro. Hoje está muito fácil você chegar no celular, instalar o aplicativo, fazer o seu depósito a partir de R$30 e começar a investir na Bolsa de Valores ou no Tesouro Direto. Você pode emprestar para o governo, emprestar para os bancos ou simplesmente apostar no mercado financeiro. Com uma boa educação e uma educação coletiva, é possível que comunidades consigam elevar empresas ou fazer-as falir. O que aconteceu algum tempo atrás. Uma certa empresa aí vamos procurar no Google adiante, mas quem lembra da história, o ano passado ou 2 anos atrás, uma empresa de game faliu por causa da especulação na Bolsa de Valores, né? Alguns especuladores compraram muitas ações, as ações subiram e retiraram e a empresa faliu. Aí um grupo, ia estar para falir, aí um grupo de nerds se reuniu online e a comunidade inteira comprou ações dessa empresa e salvou ela, não teve como destruí-la. Então, o que nós temos que entender? O sistema financeiro não é o inimigo é quem usa ele. E nesse sentido temos que começar realmente a valorizar não só a nossa cultura da América Latina, como as nossas soluções financeiras, assim como as outras soluções que nós apresentamos. Então você que é correntista no banco estrangeiro, para pensar quais são as vantagens em troca de você investir seu dinheiro num banco estatal, nacional, ou numa fintech nacional que está crescendo. É uma questão tanto de identidade também como de você enriquecer o tesouro da sua própria terra. Quanto mais você aplica nas soluções financeiras e empresariais do seu país, mais rico o país vai ficar, e há uma possibilidade, dependendo da política que se tenha então no governo,
dessa riqueza ela ser um pouco distribuída para quem a constrói de verdade, que são os trabalhadores da base popular. Então fica aqui a nossa conversa, a nossa provocação e uma base para pesquisa, para se pensar sobre educação financeira popular e formas alternativas de se pensar um capitalismo que seja mais colaborativo e criativo. Obrigado pela audiência de hoje e na próxima semana vamos tentar trazer outras provocações, no mínimo criativas, mesmo que sejam gambiarras.